Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Amabile Costa, sou graduanda do curso de Biblioteconomia, Habilitação e Gestão da Informação da Universidade do Estado de Santa Catarina e atuo como bolsista de extensão no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do NEAB desta mesma universidade, coordenado pelo professor Paulino de Jesus Francisco Cardoso. Eu vim aqui contar para vocês como foi o meu interesse sobre as bibliotecas prisionais. Então, em 2016.1, eu tive uma disciplina na quinta fase chamada Fontes de Informação. Essa disciplina ela foi ministrada pela professora Daniela Pizarro. E nessa disciplina, a professora passou um vídeo onde a bibliotecária Kátia Lindemann falava sobre as bibliotecas prisionais e todo o seu trabalho no cárcere nas penitenciárias do Rio Grande do Sul. E aí eu até então não tinha decidido a temática do meu TCC, eu já tinha pensado em várias coisas e nada me agradava, nada eu queria trabalhar, assim, eu queria expor, eu queria falar e eu queria discutir mesmo sobre a temática, né? E aí nada me despertava aquele interesse, aquele encantamento mesmo que eu queria. E aí, a partir deste vídeo, eu me encantei pelas bibliotecas prisionais. Era uma temática que eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha visto na academia apresentarem sobre as bibliotecas prisionais, eu nem sabia que elas existiam, para vocês terem uma noção. E aí foi a partir dessa disciplina, desse vídeo, que eu comecei a querer trabalhar com as bibliotecas prisionais de qualquer forma e eu queria falar sobre isso no meu TCC. E aí, no núcleo que eu trabalho, no NEAB, em conversa com o professor Paulino, eu descobri que a professora Geisa Abreu, uma professora do departamento ali da pedagogia da UDESC, ela trouxe a proposta de elaborar um projeto para que a gente trabalhasse com o cárcere, né? Para que a gente prestasse. Por que a UDESC não presta o vestibular dentro das penitenciárias? Qual é o impedimento? E aí ela veio com toda essa proposta porque ela estava ministrando uma disciplina e através de uma palestra, elas conversando com... Né? As alunas trouxeram essa palestra para dar na disciplina, eu acho que era um seminário, alguma atividade da disciplina, e aí elas trouxeram um ex-egresso do sistema prisional, agora graduado do serviço social aí pela UFSC, e o Joel, e a professora se encantou, porque o Joel fez o questionamento. As penitenciárias são do Estado. A Universidade do Estado de Santa Catarina é do Estado. E por que a UDESC não presta o vestibular dentro das penitenciárias e a UFSC presta? E aí ficou o questionamento. Despertou. Por quê? Não é mesmo? E aí eu descobri que esse projeto a gente queria. E aí eu comecei a conversar com o professor Paulino todos os dias. Ai, professor, vamos fazer. E aí o projeto iniciou em 2016, agora ele é programa, intitulado Novos Horizontes, a Universidade no Espaço de Privação de Liberdade, vinculado ao NEAB, coordenado pela professora Geisa. E aí, dentro desse programa, nós temos vários professores de vários cursos nos ajudando, nos auxiliando, dando suporte e acreditando no programa. Então, nós temos professores da biblioteconomia, nós temos professores do teatro, nós temos professores da pedagogia, nós temos professores de história, fora todas as outras instituições que estão nos dando apoio. E aí, nós temos professores da geografia. E aí, esse programa, ele é dividido em 4 ações, né? Então, a primeira é o projeto Incluir, onde é a prestação do vestibular dentro dessas unidades. Nós trabalhamos atualmente com a agronômica e com a penitenciária de Joinville. E aí, depois, né, de fazerem a prova, de sair o resultado, nós vamos auxiliar
esses reeducandos e reeducandas e fazer um acompanhamento para que eles permaneçam na instituição. Então, essa é a primeira ação do programa. A segunda ação do programa é a formação compartilhada no contexto da educação prisional, onde iremos desenvolver a formação com os agentes e funcionários das penitenciárias. A terceira ação é a biblioteca como espaço cultural e socioeducativo nas unidades penais. E aí essa ação ela tem como objetivo o processo de organização do acervo bibliográfico, o desenvolvimento da política de coleção para as bibliotecas de todo o sistema prisional catarinense e a fim de apoiar nas práticas educativas desenvolvidas junto aos apenados. E aí, quem comanda a segunda ação, que é a formação compartilhada, é a professora Carolina Kern, é a professora do Departamento de Pedagogia ali da UDESC. Essa terceira ação, quem está coordenando é a professora Daniela Pizarro, que é a minha orientadora do TCC, e ela é do Departamento de Biblioteconomia da UDESC. E aí a gente tem uma quarta ação, que é o primeiro Seminário Internacional de Arte e Educação Prisional, que vai acontecer nos dias 30 e 31 de maio de 2017, na UDESC, no Campus 1, em 2 centros. A FAED, o Centro de Ciências Humanas da Educação, e o CEART, que é o Centro de Artes. Então, a gente já tem divulgação do que vai acontecer, da programação e de todo o evento na fanpage do programa Novos Horizontes. A gente tem o site do seminário, a gente tem todos os nossos contatos lá no site para caso alguém tenha alguma dúvida ou queira participar. O evento é com entrada gratuita. Nós encerramos a inscrição de trabalho no dia 14 desse mês, mas a entrada é gratuita, as inscrições para ouvinte e para monitoria estão abertas. E aí, logo depois disso tudo, dessa apresentação toda, eu tô na 7ª fase agora, e na 7ª fase nós temos a disciplina de estágio obrigatório. E o meu estágio obrigatório eu tô fazendo ali na penitenciária da Agronômica, né, na penitenciária de Florianópolis, que fica na Agronômica. Eu faço estágio ali na biblioteca do sistema, né? Bom, a partir disso eu comecei a pesquisar sobre as bibliotecas prisionais, sobre as leis que falavam sobre as bibliotecas, e eu encontrei algumas. Uma delas é a Lei de Execuções Penais, número 7.210, de 1984, onde dispõe dos direitos e dos deveres do reeducando para com o Estado e do Estado para com o reeducando. Então, essa lei ela é dividida em capítulos e seções, e aí no capítulo 2, que é o capítulo de assistência, na seção 5, que é a de assistência educacional, nós temos 2 artigos que são muito importantes. O primeiro é a assistência educacional, é o artigo 17, que diz que a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. E além desse artigo 17, nós temos o artigo 21, onde apresenta e fala sobre a disponibilidade de ter bibliotecas e acervos nos espaços de privação de liberdade. E aí, logo em seguida, nós temos a Lei 12.433, que é de 2011, onde ela altera alguns artigos da Lei de Execuções Penais e relata como serão os direitos e os deveres do reeducando através da remissão da pena por trabalho ou estudo, tanto em regime fechado quanto em regime semiaberto. Logo em seguida, nós temos a Lei 13.163, de 2015, onde ela modifica alguns artigos da LEP de 1984, e aí inclui o ensino médio, para que o ensino médio seja instituído nas penitenciárias. E aí, por último, nós temos a Lei de Remissão de Pena pela Leitura, que é quando os educandos eles possuem o direito de remir sua pena através da leitura. E aí, todos os livros têm acesso
Todos os reeducandos e reeducandas têm acesso aos livros comprados pelo governo e disponibilizados pelas penitenciárias. E aí, a partir de todo esse pensamento e leitura e tudo mais, em contato com a Kátia Lindemann, com a professora Dani e com o Joel, nós resolvemos elaborar um artigo e fazer uma pesquisa para o painel do ano passado, o painel de biblioteconomia do ano passado. E aí, com essa nossa pesquisa, a gente viu que das 7 penitenciárias que existem em Santa Catarina, 4 possuem bibliotecas e uma está em construção. Nenhuma das 5 penitenciárias que nos responderam possuem bibliotecário. E aí, em relação à pena, a remissão de pena pela leitura, 3 possuem, uma está em implementação e a outra ela não possui esse direito, né? Então, nós estamos falando de leis federais, leis que são para serem cumpridas, leis que são para serem praticadas. Então, nós precisamos pensar nisso, pensar aonde está o bibliotecário nessa história toda, onde nós poderemos começar a cobrar o nosso cargo, começar a atuar nas bibliotecas prisionais e quebrar esse senso comum. Uma coisa que eu peço muito a vocês é que vocês primeiro leiam antes de falar sobre a biblioteca no cárcere. Porque muita coisa que é falado sobre a biblioteca no cárcere é senso comum. As pessoas não leem, as pessoas não querem falar sobre essa temática, elas não querem falar sobre as bibliotecas prisionais, mas é preciso, é necessário. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos atuar nas bibliotecas prisionais. Nós precisamos que seja efetivamente posto em prática esse direito, sabe? E entender que para falar, novamente eu vou repetir, sobre a biblioteca no cárcere, nós precisamos ler sobre ela, falar com pessoas que entendem sobre essa temática, para não sair falando senso comum, não sair disseminando informações preconceituosas, informações que não são verdadeiras e informações que acabam prejudicando e não auxilia em nada, não resolve nada, sabe? Então, antes de sair falando, converse com pessoas que sabem, converse com pessoas que estudam a temática, com pessoas que já passaram pelos espaços de privação de liberdade e comecem a perceber os discursos delas, né? O quanto elas são apaixonadas pelas bibliotecas, sabe? Então, nós precisamos pensar nisso e entender que o senso comum atualmente não rola mais. Nós precisamos estudar o que nós falamos e disseminar informações que não sejam falsas. Então, prestem muita atenção no que vocês estão falando hoje em dia e vocês, sociedade em geral, tá? Não vocês diretamente, não levem para o pessoal. E corram atrás das informações para saberem o que vocês querem e para que vocês tenham um interesse e trabalhem com aquilo que vocês gostem. Então pesquisem, vai atrás de pessoas que falam sobre a temática, conversem. E isso não é só para a temática da biblioteca prisional. Vocês que estão iniciando a graduação agora, ou que estão, né, na fase final de projeto, de TCC, de estágio, correria toda do mundo acadêmico. Tirem um tempinho para ler e para ver, conversar com as pessoas que já trabalham com a temática que vocês querem trabalhar, para que vocês possam entender o que é a temática e ver se realmente é isso que vocês querem, sabe? Então, esse é o meu relato. Espero que instigue vocês a pesquisar mais sobre as bibliotecas prisionais e sobre a temática que vocês mais se identificam. Muito obrigada pela atenção. Um beijo
Eu tô nas redes sociais, então qualquer coisa é só me adicionar no Facebook, me mandar mensagem, sei lá, me chamar no WhatsApp, me mandar e-mail, que eu sempre respondo. Então eu vou deixar disponibilizado no final do e-mail desse vídeo as minhas redes sociais e o meu e-mail, e aí qualquer coisa só entrar em contato comigo que a gente tá aí pro que der e vier, tá bom? Beijo, gente, até mais.